Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva, da Associação Paulista Leste. Que bom que você está aqui conosco, parou o seu tempinho para poder meditar na Palavra de Deus, para poder aprender um pouquinho mais sobre as verdades do Evangelho. E olha, eu vou te falar, esse trimestre está sendo maravilhoso, porque nós estamos estudando sobre a Carta aos Efésios. Se você ainda não tem o estudo nosso periódico, por favor, mande uma mensagem para nós. Nós vamos enviar para você de uma forma física, nós vamos mandar para você de uma forma virtual, ou se você tem um desejo, baixe o aplicativo Escola Sabatina e você terá na linguagem que você quiser para você poder estudar a cada dia, tá bom? E se você ainda, por favor, filho de Deus, não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, @paulistaleste. Clica lá no sininho e receba as notificações do nosso podcast. E se você quer nos seguir na rede do Instagram, mips.apl. E eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de tudo que se fala na Escola Sabatina da nossa associação. Ok? E sobre a lição de hoje, não tem como eu falar desse assunto tão importante sozinho aqui. Então nós temos 3 grandes amigos que vão explanar a palavra de Deus aqui conosco, tá bom? Nós temos o pastor Michael, que é lá do distrito do Jardim Guatemi, pastor. Exatamente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Mande um abraço aí pro seu povo. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço aí para todos os irmãos do Jardim Guatemi e também da PL que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. Temos aqui o pastor Raí, que é do distrito de Pirituba. Pastor Raí, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe ricamente. É um prazer estar aqui participando com você, Léo, deste podcast. E eu mando também um abraço para todos os membros da igreja de Pirituba. E temos aqui o pastor Yuri Guimarães. Preste atenção nesse nome, Yuri Guimarães. Pastor de Vila Alpina, muito obrigado por estar aqui conosco. Pastor Yuri, manda um abraço pro seu povo. Valeu, pastorzão. Um abraço aí para todo mundo da Vila Alpina, para minha esposa também. Tomara que ela assista, né? Que a gente sabe se tá bom quando a esposa assiste ou não, já é pelo menos um filtro legal, né? Mas um abraço aí pro pessoal da Vila Alpina, Vila M, todo o distrito, principalmente pros diretores de Escola Sabatina, né? Tomara que estejam aí também assistindo. Show de bola. Gente, o tema de hoje é como Deus nos resgata. Lição 4, ok? E eu quero convidar a todos para nós fazermos uma oração nesse momento. Pastor Raí, o senhor pode nos abençoar com uma oração? Querido e bondoso Pai, iremos abrir agora a Tua Palavra e vamos meditar no que ela tem para nós. Que o Teu Santo e Bom Espírito esteja presente, nos orientando e nos ajudando a tirarmos lições importantes para o nosso crescimento espiritual e para que a nossa vida em Cristo seja edificada cada vez mais. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 O verso para memorizar, que está em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. É uma mensagem linda, maravilhosa, que nós encontramos. Pela graça sois salvos. E aqui Deus ele começa a nos mostrar através das palavras de Paulo, todos nós estávamos perdidos, mortos vivos, né? Mas agora, pela graça, por intermédio de Jesus, nós somos salvos. O que nós podemos aprender com essa mensagem tão clara, Pastor Michael, Pastor Raí, Pastor Yuri, a respeito que, pela graça, nós somos salvos? A beleza da carta de Efésios, do capítulo 2, principalmente, esse contraste que Paulo faz da nossa condição como seres humanos, quem nós éramos antes de Cristo e o que nós passamos a ser com Cristo. Então, não fica nenhum tipo de dúvida de que tudo que temos e somos é pela obra do Senhor. Amém. Pastor Yuri, o que a lição de sábado toca no teu coração aqui? A lição de sábado ela conta uma história interessante lá, né? Sobre um resgate. E tem tudo a ver com esse verso para memorizar. A graça, na verdade, ela é alvo do nosso
estudo, da nossa emoção, do nosso constrangimento, daquilo que a gente fala em todos os séculos após a vida de Cristo aqui. E na verdade ultrapassa isso, porque mesmo antes da vinda de Cristo a graça já sempre esteve conosco. E é impressionante saber que tantas histórias, tantas vidas, tanto tempo se passa e a gente continua aqui falando e não tendo limites para explicar essa graça que resgata quem for, onde for e traz para uma nova vida, traz esperança. Amém. Pastor Raí, o que alimenta teu coração esse contexto da lição de uma forma tão clara? Essa lição que fala da maneira como Deus nos resgata, ela realmente assim impressiona bastante, porque nós não somos, né, meros espectadores do resgate de outros. A lição aqui diz que nós somos testemunhas do nosso próprio resgate, como isso aconteceu, como que veio até nós esse resgate. Então, é fantástico você acompanhar esse drama da história da raça humana, desde o momento em que caíram em pecado até o momento em que foram resgatados dessa condição e colocados agora para viver em novidade de vida, como novas criaturas, cheias de Deus, cheias de Cristo. E aqui, Paulo, nesse momento, ele começa a quebrar alguns conceitos, né? Na lição passada, nós falamos com os nossos amigos que estavam aqui a respeito sobre a predestinação, que tem algumas pessoas que acreditam que você foi predestinado para ser salvo, você para ser perdido, e infelizmente é o que Deus oferece para você. E quando Paulo ele coloca, todos vós sois salvos, vocês são salvos pela graça de Deus, graça é algo imerecido, você sendo bondoso ou não, você vai receber. E isso ela começa a mostrar as artimanhas que Satanás começou a colocar ao longo da história, para fazer com que Deus ele se tornou um ser seletivo. Você pode, você não pode, você se depender dos seus esforços e Deus estiver bonzinho, ele te salva até no dia. Como que a gente pode entender, indo para a parte da lição de domingo, mortos e enganados por Satanás? Essa ideia que Satanás ele tem tentado colocar que Deus ele é seletivo, que Deus ele pode querer monopolizar o conceito da salvação, ou somente um grupo, somente quem ele acha muito bonitinho, aquele mais feinho não vai para o céu. Satanás ele tem pregado um engano desde o início dos tempos. Como que nós podemos ficar alertas a respeito sobre esse grande conflito cósmico que existe entre o bem e o mal? Desde o início, lá em Gênesis, quando Adão e Eva caíram em pecado, a ideia da salvação pelas obras já estava implícita, porque Adão e Eva teceram vestes para si mesmos. E Deus apareceu no jardim, eles estavam escondidos, com medo de Deus, né? Um sentimento que vem justamente com a origem do pecado. Antes dele não existia o medo, só o amor. É por isso que lá no livro de João fala que o amor lança fora o medo, né? Quando Deus entra na nossa vida, o medo sai pela porta dos fundos. A gente vê aqui então esse momento em que eles, vestidos com aquelas vestimentas de figueira, são ali por Deus instados a trocarem as vestimentas. E Deus então provê o meio para que isso aconteça, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então a gente vê a iniciativa de Deus para poder fazer com que o original, né, volte a ser, ele volte a acontecer novamente, porque o plano de Deus, queridos, é exatamente isso. Ele quer que a gente volte a ser como era antes. Eu acho interessante que o pastor Raí foi mencionar Gênesis, porque quando eu li esse texto estudando aqui, a primeira coisa que eu pensei foi Gênesis no início. Porque o que acontece? Quando o ser humano ele é criado, ele é feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas tem uma coisa muito interessante lá em Gênesis 3, que fala que a serpente era sagaz, e depois fala que o homem, ele se encontra, né, ele vê, olha para si, homem e mulher, e percebem que estavam nus. Quando a gente vai para o texto original, no hebraico, a palavra que está para nu e para sagaz é a mesma palavra. É como se agora você percebeu que você está sagaz novo, você está como a serpente. E aqui vem dizer a mesma coisa, que a gente se tornou o segundo príncipe da potestade do ar. O que está falando aqui é de Satanás. Então o ser humano que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, após a queda, após o pecado, se tornou mais semelhante à serpente.
nós olhamos para nós mesmos e percebemos que estamos nus. E aí que está essa questão do engano de Satanás. Porque o que acontece? Ser humano nenhum consegue enganar para si que ele tem incapacidade. Todo ser humano tem isso em comum. A gente olha para si e a gente sente impotência, incapacidade. É intrínseco a nós nos sentirmos faltando algo, precisando de Deus, precisando de uma transformação. Só que aí como que Satanás engana? Ele vai colocando outras formas da gente cobrir essa nossa nudez. E a gente vai se iludindo. Vai cobrindo a nossa nudez, sabendo que somos fracos, frágeis, passageiros, mortos, né? Vivemos como mortos. A gente nasceu para morrer quando caímos em pecado, e a gente vai iludindo nossa vida, enchendo de coisas passageiras, quando na verdade a única coisa que nos resgata é o que vai ser apresentado nos versículos seguintes, a graça e a misericórdia divina. E a gente vai tentando, com os nossos próprios méritos, conquistar algo que para nós já está garantido. E é interessante essa luta entre as obras, né, e a fé e a graça. É uma luta constante. A gente às vezes acha que tem que fazer algo para poder ser salvo, quando na verdade a gente não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo, porque tudo já foi feito por ele, né? Mas eu estava, enquanto você estava falando aí, eu dei uma olhadinha aqui no início desse verso, né, de Efésios capítulo 2, porque do 1 a 3 é o que Satanás faz por nós. Do 1 a 3 é o que Satanás faz em nós. A gente percebe ali os 3 primeiros versos de Efésios capítulo 2, e olha só na versão A Mensagem, a Bíblia A Mensagem, como está escrito aqui, ó. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo que não sabe nada a respeito da vida dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Aí vem o mas, né? Graças a Deus, ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? O que me chamou muita atenção aqui, olhando para o que Paulo escreveu, e quando ele usa essa expressão de morto-vivo, né? Vocês estavam mortos. Como a gente bem colocou aqui, no conflito, no grande conflito entre Deus e o inimigo, nós não somos meros espectadores. A gente está envolvido. E como o pastor Raí bem leu e colocou aqui, o texto começa apresentando o que Satanás faz em nós, essa pressão externa, essa luta contra o pecado que a gente tem, mas também no verso 3 fala dos desejos da nossa própria carne. Então a gente luta um conflito em 2 áreas. Uma pressão externa maligna pelas potestades do ar, que é colocado sobre a humanidade, e ao mesmo tempo uma pressão interna que a minha própria natureza pecaminosa, que é o que Paulo diz, vocês estavam mortos aí nos seus delitos, ela cria em mim. Então eu luto de 2 maneiras, eu tento me defender tanto dos ataques externos como da minha própria fraqueza, da minha própria carne. É por isso que Paulo fala, né? Desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nossa natureza, queridos, realmente ela não quer saber de Deus, ela não deseja Deus. E a gente precisa definitivamente deixar de ser morto-vivo e passar a ser vivo e vivo de maneira abundante, como Jesus Cristo disse, né? E é onde que nós entramos no contexto da lição de segunda, que nós precisamos aprender a não sermos iludidos pelos nossos próprios desejos. Porque Satanás ele tenta iludir desde a época do Éden, Eva, no contexto, se você comer do fruto, você pode ser igual a Deus. Você vai ter o entendimento de Deus. E às vezes nós nos embebedamos do nosso próprio conhecimento buscando a autossuficiência. E Paulo nesse momento ele começa a fala, olha gente, cuidado para se não tornarem os filhos da ira. Cuidado para vocês não darem com a cara na porta no contexto que vocês acham que é uma verdade para vocês e é algo que se tornou sem sentido, sem valor.
E como que nós podemos aqui deixarmos de ser filhos da ira e sermos filhos da bênção? Como que a gente pode trabalhar esse contexto, pastores? Eu gostei bastante da versão ali da Bíblia do Pastor Raí, quando ela fala esse sentido ali da vontade, porque a gente fala muito na tradução normal, a vontade da carne. Só que às vezes essa ideia de vontade da carne, por mais que não esteja equivocado de forma alguma, passa uma impressão que é algo exterior a nós. Quando ali fala a minha vontade, né? Então, e aí o pastor Léo fez o complemento perfeito ali. Desde o início, o pecado, o que é, pra mim, assim, na minha opinião, a principal definição de pecado, ela é tomar o lugar de Deus. Porque desde o início, desde com Lúcifer, ele quis tomar o lugar de Deus. Desde com Eva, o que fez a maior tentação para ela é você vai ser como Deus. Ou seja, Deus fala, eu sou o que é bom. Siga o que é bom, seguindo a minha definição. E ela vai atrás do conhecimento do bem e do mal para dizer, agora eu quero definir o que vai ser bom para mim. E o resultado a gente vê, caminhar como mortos. Mas aí a graça de Deus, como que ela alcança aí? Isso aí é um negócio que para nós não tem explicação. Me lembra um pouco Oséias, né? É aquele sentido, porque quando você vê alguém que falha, erra e já percebe, nossa, eu errei, quando você tá sem aquela intenção, né? Aquela definição que muitas vezes Paulo dá, errar tentando acertar, mas não é o caso aqui. O caso aqui não é errar tentando acertar, aqui é errar e querer permanecer no erro. É a rebeldia. Muitas vezes é a rebeldia, é a rebelião contra Deus. Perfeitamente. É você imaginar, como era o caso de Oséias, um relacionamento onde uma pessoa ama e dá tudo pela próxima e ela fala, eu quero te trair, eu quero te abandonar. E aí você descobre a traição e fala, eu te perdoo. Não, mas eu não quero perdão. Mas aí ela volta, porque vai receber o que tem em troca. Né? E aí se rebela de novo. É sem explicação essa graça, é sem explicação essa misericórdia. E é por isso que a Bíblia vem e fala que essa palavra normalmente ela tem uma conotação negativa, mas nesse caso ela se torna positiva. Que essa misericórdia, esse amor, essa graça, ela nos constrange. Deixa a gente constrangido entender esse amor de Deus por nós, que mesmo em rebeldia, Ele continua nos buscando. É interessante que aqui na lição está dizendo que nós não lutamos contra pecados, né? Ela diz aqui que nós lutamos contra o pecado, porque somos inclinados a essa rebelião contra Deus e a autodestruição nossa. Os seres humanos, por natureza, eles exibem um padrão de comportamento autodestrutivo e pecaminoso, seguindo os ditames de quem? De Satanás. Então, ao invés da gente ouvir a voz de Deus no jardim, a gente prefere ouvir a voz da serpente, nos mostrando algo diferente daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vivenciou nos braços de Deus. Quando a gente... eu achei muito bacana as explanações, é aí que eu quero entrar num contexto que muitos irmãos às vezes pensam, né? E existe uma veia de alguns dissidentes que pensam a respeito sobre a impecabilidade após a aceitação a Cristo. Acham assim, não... A partir do momento que eu me batizar, eu estou salvo. Já está tudo certo. Meu passaporte já está carimbado com visto para o céu. Ok? Mas as pessoas acham que isso é a suficiência para alcançar a salvação. Na verdade, é o início para a minha salvação. É eu viver o processo de santificação até o dia da volta de Jesus. Perfeito. As pessoas vivem um senso de quererem pensar que existe uma impecabilidade, que eu sou melhor do que você porque eu guardo o sábado, porque você é vegetariano, porque você não sei o que. Quer dizer que isso já... Eu estou pela graça e você está pela lei. Como que a gente pode fechar isso de uma forma bem redondinha para os nossos irmãos passarem para os nossos alunos? Que a salvação não está proveniente das minhas decisões ou escolhas, mas está na decisão de Deus por mim. Tá. De Cristo por mim. Foi legal tocar nesse ponto, porque normalmente quando você vê um discurso que tem essa veia mais perfeccionista, se busca a perfeição ou a impecabilidade por meio de padrões de comportamento. Define-se santidade por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu deixei de fazer tal comportamento, então eu estou mais santo do que você, e vai se colocando uma régua baseada nessas regrinhas. E quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê que em determinado momento o judaísmo começou a caminhar nessa direção, e você vê que ali os fariseus que
constantemente estavam debatendo com Cristo, eles buscavam essa santidade por meio de regrinhas específicas que foram colocadas. E Cristo, no Sermão do Monte, ali no capítulo 5, por exemplo, ele diz que se a nossa justiça não excedesse em muito aquela que eles acreditavam ser justiça, a gente de maneira nenhuma entraria no reino. Você tem um texto que para mim cala essa procura, essa busca, é o capítulo 3 de João. Ali é apresentado um homem que estava interessado no avanço de Israel, que viu nas ações de Cristo uma coisa diferente e foi ter com Cristo. E aí ele vai ali para ter com Cristo, e Jesus, olhando para ele, um fariseu de boa família, diz o texto ali que era um dos principais dos judeus, alguém assim inquestionável, aos olhos de todo mundo, um grande santo. Jesus olhou para ele e disse: olha, filho, para você entrar no reino só nascendo de novo. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa nascer de novo. Porque aí a gente vai muito mais além do que o pecado por ações ou atitudes. A gente vai para o cerne da questão. A gente precisa de um novo nascimento, porque a minha natureza é pecaminosa. Diz o salmista: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. A transformação, ela tem que ser de dentro para fora. Então eu nasço de novo, eu vou ter uma nova vida, eu vou receber o dom do Espírito, e aí Deus começa essa purificação e essa transformação que futuramente vai se transparecer em comportamentos. Mas a graça é dada por Deus. No livro de João, né, capítulo 1, verso 9, lá, uma das cartas de João fala que se a gente pecar, né, se a gente cair, a gente vai confessar o nosso pecado, e ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. O pecado, queridos, ele não vai deixar de existir. A gente tem que conviver com o pecado. A gente tem que conviver com ele até o dia que ele vai ser erradicado do planeta. Então, enquanto a gente está nesse processo, o pecado vai continuar nos assediando. Mas, como diz João ali, o pecado na vida do crente, ele não é uma constante. Ele é um acidente. Né? Então, como um acidente, a gente não peca porque quer pecar. A gente não vai continuar pecando, né? Porque a gente já foi salvo pela graça. E como salvos pela graça que somos, nós vivemos em novidade de vida. Mas isso não quer dizer impecabilidade, não é um processo. E a gente está crescendo na nossa santidade, mas em alguns momentos a gente pode cair, pode ter um acidente. Isso vai acontecer. Né? Então, se a gente colocar esse peso sobre os ombros da nossa membresia, dizer para eles: você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer aquilo para ser salvo, e aquilo outro, a gente vai estar criando uma religião judaica, né? Uma religião parecida. Uma religião dentro da religião. Uma religião dentro da religião. Exatamente isso. Sabe o que eu achei interessante? O Raí e o Michael mencionaram alguns poucos exemplos da Bíblia que mostram como é irreal essa expectativa de se justificar com suas próprias ações. E você não precisa de ir muito a fundo para ver como que a Bíblia é totalmente incompatível com isso. Agora, então, por que algumas pessoas pensam assim? Para mim é uma coisa que vem daqui, porque o que acontece? É ruim demais você se sentir incapaz. É ruim demais você sentir que você é fraco, que você é pecador. A gente não gosta disso. Eu comentei aqui no começo, né, no sentido de que a gente se sente incapaz e tenta preencher essa incapacidade com diversas coisas que o mundo oferece. Mas a mesma coisa serve para quem está dentro da igreja. Às vezes ela não está ocupando isso com as coisas do mundo, mas ela, da mesma forma que uma pessoa que não se converteu não gosta de se sentir nu, como a palavra diz, a gente na igreja também não gosta de se sentir nu. É muito ruim você ter que admitir: eu sou fraco, eu erro, eu falho. Então a gente tenta preencher de alguma forma com alguma mentira. Só que aonde que entra o que eu acho que é a resposta para isso aqui, que está aqui explícito? Esses dias no ano passado, eu preguei uma série de 2 sermões e eles focavam muito nessa parte da nossa imperfeição e da nossa fraqueza e necessidade de Deus. E logo depois que eu preguei, uma outra pessoa foi pregar lá na igreja e me contou que uma irmã chegou para ele e falou bem assim: pastor, eu tô ficando cansada de eu chegar aqui na igreja e ficar ouvindo que eu sou pecadora, que eu sou incapaz. Onde estão os sermões que falam sobre a vitória e tudo mais, né? Porque a gente não gosta de se sentir assim. Só que aqui, quando a gente vai lendo e vai mostrando essa incapacidade humana,
quando a gente entra depois, tem uma palavrinha. Essa palavrinha ela é muito interessante, que é o mas, o porém. As pessoas sempre dizem, né? O mas, ele apaga tudo o que acontece antes. Se alguém chega pra você, olha, eu gosto de você, mas... Aí você já sabe, né? Pros adolescentes que estão assistindo aí, já sabe que é friend zone. Já tá na zona da amizade, não tem namoro ali. Eu gosto de você, mas com amigo. Apagou o gosto. Ficou só o mais. E aqui a gente tem o mais. Vocês andavam mortos, mas... Deus, sendo rico em misericórdia. Então, em vez de você procurar motivos, seja na ilusão do mundo, ou para tentando se preencher de pensamento de que você pode, você é capaz, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente errada na Bíblia, você tem que parar de olhar para si e prestar atenção no mas. Mas Deus. Não é sobre você a salvação. A salvação é sobre o Deus que você tem. É apesar de ti. É por ti. Mas não somos nós que fazemos. Que esse mas ele apague o restante, né? Para aquela irmã que disse: tô cansada de ouvir o que fale sobre nós e como nós somos pecadores. Pensa no porém, no mas e lembra de Deus, porque apaga o resto, ele resolve. E uma frase bem curtinha: não vou para o céu porque eu sou bom, vou para o céu porque Jesus, o meu Senhor, é muito bom. Isso daí. E basta. E aonde nós entramos no contexto de terça e quarta-feira, né? Terça fala sobre os ressuscitados e exaltados com Cristo. As pessoas têm... A carta de Efésios, ela é encharcada de Cristo e principalmente ela destaca a unidade dos crentes com o Senhor. É uma das poucas cartas que você vai ouvir falar sobre família, que você vai ver falar sobre relacionamento, falar sobre o papel da igreja dentro de uma junção que todos devem viver juntos, não separados. Infelizmente, às vezes tem um irmãozinho que tá fraco na fé olhando pra gente, falando assim: ah, pastor, eu sou o corpo de Cristo, então dá pra eu seguir a minha fé lá de casa. Não preciso ir na igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso cultuar a Deus na minha casa. Hebreus capítulo 10, verso 25 fala assim: não deixar de congregar como é costume de alguns, mas antes façais admoestações uns aos outros. Como que a gente pode mostrar para as pessoas que nós só vamos ter um valor? Que eu me lembro de um professor, você conheceu lá no IAN, pastor que era de antropologia. Hoje ele é coordenador do curso da FAAMA, pastor Antônio, que era a esposa dele, é psicóloga também. Ele dizia o seguinte, ele fazia a pergunta assim: o que é o homem? Daí nós ficávamos pensando, lembrando o livro de Salmos, assim: o homem é um pica-fumo. Pica-fumo, se você não sabe, é a história daquele senhorzinho que fica lá na praça, fica cortando fumo o dia inteiro, não faz nada, né? Fica ali. Uhum. O homem não tem valor algum. O nosso valor vem de Deus quando Ele se lembra de nós. E aqui nós temos que lembrar que nós erramos, nós falhamos, e mesmo assim, Deus ele se lembrou de nós, enviou seu Filho para que fosse ressuscitado, e quando ele fosse ressuscitado, nós fôssemos exaltados pelo intermédio de Cristo e não pela nossa própria vaidade. Como que nós podemos mostrar isso para os irmãos? Assim, gente, está na hora de acordar. Romanos 13 fala: despertai-vos do sono. E como que nós temos que entender que nós podemos ser até bons, mas nem tanto? Como que eu posso aplicar isso para os irmãos? Bom, você levantou duas questões. A primeira, dessa autossuficiência de que eu não preciso da igreja, eu não preciso dos demais. Eu sou templo, eu sou corpo. É legal quando a gente olha para as escrituras, desde o momento em que Deus institui ali, após a saída, o êxodo ali do Egito, Deus institui o templo e os cultos e as festas. A adoração era sempre coletiva, era sempre um grupo. O próprio Cristo no Evangelho vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então você vê que é sempre coletivo, é sempre um grupo. A salvação acontece no corpo de Cristo. E um membro sozinho, afastado do resto do corpo, ele está amputado. Então ele não vai estar ligado, ele não vai estar vivendo ali junto. Então é fundamental essa experiência conjunta. Ainda que a salvação seja de indivíduo para indivíduo, o processo acontece dentro de um grupo. É um povo, é Israel, não é o indivíduo.
E aqui, em segundo lugar, a respeito de como que acontece, né, essa mudança, esse mais, você vê que Paulo vai apontando aqui para as coisas que Cristo fez e que a gente acaba recebendo essa recompensa por causa dele. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi entronizado. E aí Paulo vai então meio que construindo uma parábola aqui, uma comparação, e dizendo que da mesma maneira que Cristo fez isso, nós, por ele, somos também feitos. Eu me lembrei, quando estava lendo esse texto aqui, a lição de terça aqui, de uma fala de João no Apocalipse. Ali nas promessas que ele faz às igrejas, né? Ele chega ali naquela promessa onde Jesus diz o seguinte, que ao vencedor ele daria de se sentar com ele no trono, assim como ele também recebeu isso. Então, as recompensas de Cristo são dadas a nós, porque a vitória de Cristo é a nossa. Não é que eu vou vencer porque eu sou bom. Eu vou vencer porque Cristo venceu e a vitória dele é a minha. E longe de Cristo, a gente não tem vitória. A vitória é em Cristo. Eu gosto muito daquele hino, né, do Inário. Vitória em Cristo, eterna vitória. Então, queridos, a vitória, ela só é garantida em Cristo. Eu não consigo vencer minha tendência natural para o pecado. Ela, muitas vezes, me derruba, me domina. E, como disse ali Martinho Lutero, eu gosto muito de uma frase que Martinho Lutero ele fala em relação a isso, né, sobre o homem, né, que morreu naquele dia do batismo dele. Ele falou assim, olha, eu pensava que aquele homem, né, no dia do batismo tinha morrido, mas eu aprendi uma coisa, né, que ele continua nadando, né, ele não morreu. Então esse camarada de vez em quando emerge, né, do tanque, né? Então a gente percebe que essa luta ela é constante, ela existe, mas que a vitória já foi garantida. Então o que eu preciso fazer? Me apropriar da vitória de Cristo. Só tem uma maneira disso acontecer. É quando Cristo entra e vive dentro de mim. É quando esse ouro, né, que foi comprado, porque nós somos ouro, né, brutos, comprados pelo precioso sangue de Cristo. É quando esse ouro entra dentro ali do cadinho, vem ali o fogo, né? E aí como é que o ourives sabe que esse ouro tá pronto, né, para ser ali moldado, para ser, né, usado? É quando ele reflete a imagem do ourives nele. Então, queridos, Cristo em nós, como diz Paulo aqui em Efésios, esperança de glória. Cristo em mim, esperança de glória. Cristo fora de mim, estou lascado. Não vai a lugar nenhum. Então, eu tenho que viver em Cristo. Essa é a identidade nossa. Isso é quem eu sou. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo. E se eu não for Cristo, é porque o ouro ainda está realmente passando por essa experiência, né? Essa experiência, e a imagem está sendo refletida, mas ainda não está totalmente, está meio turva ainda. Então, quando essa imagem deixar de ser turva, aí a gente vai ter realmente a glorificação. Perfeito. Quando a gente entra para essa parte de quarta-feira, abençoados para sempre por meio dele, da graça, eu me lembro, você tocou em Martinho Lutero, eu me lembro de uma das suas frases que ele dizia assim, até em nossas boas ações existem gotas de pecado. O ser humano por si próprio, ele não consegue ser bom. Ele precisa da graça, da misericórdia. Ellen White, ela continua dizendo no livro Testemunhos para a Igreja que não existe uma gota de bondade humana que não tenha sido realizada por obra do Espírito Santo. Principalmente pela vida do ser humano. O ser humano ele não consegue fazer isso. Tem pessoas que começam a pensar, mas eu sou uma pessoa boa, eu quero ver o bem das pessoas, eu gosto de ajudar, isso é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é a questão social apenas. Ela está dentro de mim e eu preciso externar isso para as pessoas. Minhas palavras têm que dizer isso, a minha conduta, o meu pensamento, o meu agir, o que, de acordo com a palavra fala, o querer, o efetuar, tem que ser feito pelas mãos de Deus. E como que nós somos abençoados? Se somos é por conta da graça de Deus e não pelo mérito que nós temos. Para que nós possamos entender esse contexto que
pela graça sois salvos Mediante de a fé. Uhum. em Jesus Cristo. E é onde nós entramos na lição de quinta-feira, que nosso tempo já está acabando, salvos por Deus, unicamente por Ele. É interessante que esse lance do salvos pela fé, né, me remete a uma figura da Idade Média, quando o mendigo chegava assim diante do rei com a mão estendida e o rei dava a ele aquilo que ele estava precisando. É exatamente assim que nós somos salvos. Nós chegamos a Deus como mendigos e Ele, rico em graça, rico em misericórdia, Ele olha para a nossa situação e Ele fala assim: filho, está aqui. Você está querendo? Está aqui. Eu te dou. Né? É a bênção. Essa bênção está disponível, mas a gente precisa sentir a necessidade. Né? Todos os dias a gente tem que ir lá segurar na mão do nosso rei. Perfeito. Eu li uma vez, agora não vou lembrar a referência, mas estava lendo no Espírito de Profecia e foi uma frase que me marcou. Ellen White, vou parafrasear aqui, tá bom? Ela escreveu o seguinte, que toda vez que a gente tenta adicionar qualquer coisa, por menor que seja, à obra que Cristo fez na cruz, os anjos cobrem o rosto e dizem uma palavra: traição. Não dá para adicionar nada à obra de Deus, porque ela é completa, é um sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas e suficiente para nos salvar. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus, na obra que Ele faz, e nos entregarmos e apelarmos à misericórdia dEle. Só isso pode salvar o ser humano. O verso ele termina dizendo que não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, como esse texto remete a gente, né? Fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Perdemos isso. Mas pelos méritos dele, não para que a gente se glorie por algo que a gente fez ou deixou de fazer. Ele mencionou o texto de Lutero e a Bíblia fala a mesma coisa. São trapos de imundícia. Mas tem uma historinha que ela é bem conhecida, provavelmente muitos já ouviram falar. É uma ilustração que conta a história daquele rei, né? Um rei que ele não queria mais nenhum tipo de assalto e falta de segurança no reinado dele. Então ele lança um decreto. Agora, quem roubar, quem assaltar, terá sua mão cortada. E nunca mais vai poder fazer isso de novo. Então foi lançado o decreto e a palavra do rei, quando ela é dita, tem que ser cumprida. E aí chegam seguranças semanas depois para o rei e falam: rei, houve o primeiro assalto. Uns jovens estavam brincando de diversão e roubaram algumas coisas ali de uma loja. E o que deve ser feito? E o rei, sem hesitar, fala: a lei é correta. Minha palavra não muda. Tragam quem foi o assaltante e ele perderá sua mão. E aí trazem perante o rei o filho do rei. E ali o rei fica numa encruzilhada. Ele tem que tomar uma decisão. Número 1, ele arranca a mão do seu filho e mantém sua palavra. Mas para todas as pessoas, para todo o seu reinado e até para o seu coração, ele se torna um rei sem paixão, sem amor. Porque até o próprio filho, ele não tem misericórdia e perdão. Mas se ele, por um outro lado, número 2, perdoa o filho, ele passa uma imagem de injustiça. De que ele fala uma coisa e não cumpre. Porque é alguém diferente que ele tocou. Então o rei pensa, reflete, se emociona e ele toma uma decisão e fala: a minha palavra é cumprida. Se uma mão deve ser tirada, uma mão será tirada. Que cortem a minha mão. E a misericórdia de Deus que a gente encontra aqui em Efésios é essa. A de um Deus que a sua palavra não muda. Ele é justiça, fomos criados à imagem e semelhança deles e somos alvos do seu amor e sua graça. E nesse equilíbrio perfeito de justiça e amor, ele toma o nosso lugar e paga o preço da nossa morte. Nós que andávamos mortos. É até estranho, né? Porque morto não anda. É como se a gente tivesse declarado para morrer. A gente está andando ali nas últimas. Mas a sua graça nos alcança. A sua misericórdia é gigante. Que esse amor, né, ele possa transformar a nossa vida para que lembremos que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Não para nos contentarmos com um mundo de pecado, de andar mortos, mas olhemos para ele e somente para ele. Muito bem, querido amigo, querida amiga que nos assiste, eu quero que você entenda uma questão importante. Nós somos obras-primas feitas pelas mãos do grande Criador. E por mais bondoso
e maravilhoso que você possa ser, nada disso é o suficiente para você alcançar a salvação. A salvação é dada exclusivamente pela graça na pessoa de Jesus. Então coloque isso no seu coração, transmita essa mensagem a todos os seus queridos, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem especial para a minha vida e para a sua também. Queridos amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Precisamos terminar aqui na bênção do Senhor. Pastor Michael, o senhor pode orar por nós nesse momento? Vamos orar então. Senhor, amado Deus, querido Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua santa presença, na consciência de que nós somos pecadores, falhos, limitados, mas de que somos muito amados pelo céu, pelo Senhor e pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós confiamos e cremos no Teu sacrifício, na Tua provisão e na Tua obra redentora. Conduz os passos dos Teus filhos, Senhor, para que a gente caminhe na Tua luz e para que a gente seja restaurado conforme a Tua imagem e semelhança, crescendo em santidade, até que essa obra seja completa pela ocasião da vinda do nosso Senhor. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que você fique na bênção do Senhor, mas que acima de tudo que você venha ter uma linda semana diante desse Deus maravilhoso. Fiquem com Deus e até semana que vem.